será impugnada, será impugnada. O que eu quero saber é o seguinte, você está recebendo dinheiro de alguém ou de algum partido para tumultuar a eleição? Você está elegível? Você está elegível? Você está elegível? Você não está elegível. A verdade sobre o Pablo Marçal nas eleições definitivamente apareceu e você vai descobrir nesse vídeo o que está acontecendo, por que o Pablo Marçal apareceu nessas eleições e se de fato ele veio para ajudar o Flávio ou para prejudicar e causar nas eleições de 2026. Vamos conferir aqui agora porque o pessoal do Flow News fez uma entrevista exclusiva onde eles revelaram tudo sobre a candidatura de Pablo Marçal, que você vai ficar sabendo agora. Deixe o seu comentário aqui o que você acha dessa situação e se o Pablo veio para ajudar o Flávio ou para prejudicar a campanha e as eleições. Vamos dar uma conferida no vídeo e a gente dá a nossa opinião aqui. Como é que funciona para conseguir inscrever para isso um cara que tá a princípio inelegível? Então vamos lá, isso começou com uma liminar que ele teve na Justiça Eleitoral em primeira instância, dando a ele o direito de se filiar ao PRTB com data retroativa, 4 de abril. O que ele alegou para conseguir essa liminar, que já era a ideia dele lá atrás, ser filiado, estar filiado ao PRTB, mas houve uma demora no fornecimento da senha do partido, abrindo parênteses, teve um problema semana passada também com senha de partido, né? E como essa senha demorou muito tempo a ser liberada, ele só conseguiu se filiar semana passada, mas aí estaria fora do prazo, porque o último dia era 4 de abril. Aí o juiz concedeu a liminar, entendendo em princípio que seria verdade isso que ele está falando, e a demora não foi culpa dele, nem do partido, foi culpa da Justiça Eleitoral, e aí disse, então eu defiro você se filiar ao PRTB com data de 4 de abril, valendo a data de 4 de abril. Então, a partir dessa liminar, ele cumpre uma das condições de elegibilidade. Igor, Felipe, são várias condições. Uma delas é a filiação partidária no prazo. Então, a partir do momento que ele teve filiação partidária no prazo, ele requereu o registro. O último dia era 15 de agosto, que foi sábado. E aí apresentou, protocolou. Também é uma confusão que o pessoal anda fazendo esses dias, Igor. Ele fez o registro. Não, ele não fez o registro, ele não registrou, ele pediu. Agora a Justiça Eleitoral vai deferir ou indeferir com base nos outros elementos, com base nas outras condições de elegibilidade e com base na lei da ficha limpa. Aí entra a sua pergunta. Ele tem, em princípio, 3 condenações do TRE daqui de São Paulo, condenações por órgão colegiado. E essas condenações aplicaram uma inelegibilidade desde a eleição de 24 mais 8 dá 2032. Então, até 2032 ele está inelegível. Então, se você me perguntar em algum momento, Igor, quais são as possibilidades do Pablo Marçal ser candidato? Minha resposta, 0. Nenhuma possibilidade. Só que enquanto o TSE não define isso, porque quem julga não é a primeira instância, quem julga não é o TRE de São Paulo, quem julga é o TSE, porque é candidato à presidência da República, até o TSE definir isso, ele sai por aí praticando atos de campanha, se for convidado pode ir a debate, vai fazer comício, vai dar entrevista e assim por diante. Legal, que dá pra entender mais ou menos que, tipo assim, ele foi, teoricamente, liberado para ele se cadastrar. E ele pode concorrer e tal, mas isso não quer dizer que se ele ganhar, ele pode assumir, porque tem vários processos dentro do próprio TSE para serem julgados, porque ele foi condenado e ele vai ter que entrar com liminares e em outras instâncias mais acima para ele poder brigar em relação a se a possibilidade dele ganhar, ele poderá assumir, entendeu? Vamos conferir aqui, ó. Deixa eu só dar uma notícia que saiu agora há pouco na Folha de São Paulo, que corrobora o que o Rolo tá falando. Ministros do TSE, que eu sou carioca, falo como você, boa, né? Os paulistas falam TSE. Ministros do TSE devem rejeitar a candidatura de Marçal e vem em tentativa de tumultuar a eleição. E aí eu pego ali um trecho mais adiante, porque o começo explica tudo isso que o Rolo já explicou, para dizer o seguinte: alguns ministros do TSE, entretanto, avaliam haver má-fé no pedido de candidatura. A leitura é de que o influenciador sabe que está inelegível, mas quer usar o período entre o registro e a negativa do TSE para fazer atos de campanha e alcançar mais projeção pessoal e profissional. Só mais um parágrafo. Uma pessoa próxima da relatora do caso, ministra Estela Aranha, disse à Folha que a postura de Marçal deve ser enfrentada com seriedade, pois parece ter sido pensada para gerar confusão no eleitor.
Outro interlocutor avalia que o dano pode se agravar caso um empresário consiga, por exemplo, participar dos debates na TV. O pessoal já está aí noticiando qual é a tendência de voto, só que isso, pelo prazo que a Justiça Eleitoral tem, deve acontecer só no começo de setembro. Então a gente está aqui em 18 de agosto, você vê, é pelo menos 2 semanas aí para o Marçal causar essa confusão. Pois é, e ele vem causando uma confusão, né? Então, já tem algumas falas aí, já apareceu em alguns lugares falando como candidato à presidência, mas me parece que é muito nessa linha mesmo, de causar apenas, porque, vamos lá, são 3 processos, né, doutor? Então, vamos dizer que a gente também tá falando desses 3 processos, eles não se empilham, não é? Então, os 3 processos, o tempo corre junto pros 3. Né? Então, não estamos falando que ele vai ficar 8 mais 8 mais 8, são só 8 anos mesmo de inelegibilidade. Que beleza. Correto? É isso mesmo. Mas olha, antes, Igor, vou dar uma notícia para vocês. Eu falei muito com vários colegas jornalistas ontem sobre esse assunto, hoje também, e aí eu recebi uma notícia, lógico que eu não vou revelar a minha fonte, a não ser que o Xandão mande. Tem que ver aí se o Xandão não vai, né, te pedir. Para piorar um pouquinho a situação do Pablo Marçal, parece, isso é o que disse a minha fonte, que ele protocolou o pedido fora do prazo, porque era até o dia 15, sábado, 19 horas, e parece que o pedido foi protocolado 19h41. Ou seja, para piorar mais ainda a situação de inelegibilidade, eu já respondo isso, ele protocolou o pedido fora do prazo. Ora, meu Deus, quer dizer, né, não pode acontecer isso. E aí é o TSE que vai decidir. Mas vamos lá. São 3 inelegibilidades, é importante a gente falar aqui. O que diz a lei da ficha limpa? E aí eu posso falar também de alguma entrevista que eu vi e ouvi ele dando hoje, então precisa tomar cuidado também quem vai entrevistar, porque ele não é um sujeito despreparado, ele é muito inteligente, muito preparado. E aí fizeram uma pergunta errada, e aí ele monta em cima do entrevistador, dizendo que o entrevistador é mentiroso, está mal informado, e é verdade. Então vamos lá, nesse caso específico. Então vamos lá. São 3 condenações. O que diz a lei da ficha limpa? 8 anos de inelegibilidade a partir da eleição, portanto a partir de 2024, e esses 8 anos são contados, não são somados, são contados concomitantemente. Então, o total vai ser de 8 anos, ainda que sejam 3 processos diferentes. Agora, o que aconteceu de errado hoje? E aí permitiu que ele fosse grosseiro, mal educado, né? A pergunta foi, mas você foi condenado em todas as instâncias. Não é verdade. Ele foi condenado na primeira instância, porque era eleição municipal, houve recurso e o TRE manteve as condenações, que é a segunda instância, mas ele recorreu para o TSE. E o que diz a lei da ficha limpa? Ou a inelegibilidade vai estar decidida por uma condenação já transitada em julgado, quando não cabe recurso, ou proferida por órgão colegiado, que é o caso dele. Ele tem 3 condenações proferidas pelo TRE, que é um órgão colegiado. Então não tem dúvida que ele está inelegível. Ele pode recorrer para o TSE, depois pode recorrer para o STF, não tem problema. Diz a lei que tem decisão de órgão colegiado, que no caso é o TRE, então ele está inelegível, ponto. É isso, foi muito bem explicado. O contexto que ele tá dando é que o Pablo Marçal participou do programa do Paulo Matias, né? E aí ele teve uma discussão com o Regis Tadeu lá, no qual o Regis Tadeu afirmou que ele estava inelegível em todas as instâncias, e ele acabou brigando, falando que era somente uma, que ele já entrou com recurso. Mas o ponto é o seguinte, é como ele disse, o Pablo Marçal, ele é um cara muito inteligente, ele fala muito bem, ele sabe se articular. O grande problema é que todas as vezes que ele entrou para disputar na questão da eleição, para se colocar como candidato, ele sempre se coloca de uma forma muito truculenta, muito brusca. Então, é um cara que talvez, se ele assumisse um cargo menor, na minha visão, né? É um cara que, se assumisse um cargo menor, que já foi oferecido para ele, um secretário, começa com pequenas cidades, tal. Você demonstra um trabalho, você mostra para a sociedade que você está mais preparado na questão pública, porque o fato de você ter empresas é diferente quando você vai para política.
entendeu? Existem coisas que você tem que lidar, sapos que você tem que engolir, pessoas que você tem que falar, que são totalmente diferentes. Então, na minha visão, ele deveria assumir um cargo pequeno em alguma cidade, dar frutos, fazer acontecer as ideias que ele tem lá, depois ele se lançar para um cargo maior. O grande problema é que ele nunca quer passar por essas etapas pequenas, ele sempre quer alçar voos maiores. Eu entendo, e até faz parte do ego do cara, entendeu? Você percebe que ele tem muito desse negócio do ego dele, né, pô, eu sou inteligente, eu sei falar, eu sou maior, eu sou melhor. Só que eu acho que se a ideia é você se lançar presidente, prefeito, governador, você precisa ter algo, não que seja um requisito, porque tem gente que não faz isso, mas se você quer tanto fazer pela sociedade, comece em lugares pequenos, demonstre o trabalho, se mostre à sociedade, faça coisas na política que as pessoas reconheçam e falam, não, a gente precisa colocar esse cara lá. O próprio exemplo é o que o Tarcísio tem feito aqui em São Paulo como governador, e eu arrisco dizer que o Tarcísio se reelegendo agora, e aí ele finalizando esses 4 anos, ele vem para presidente independente de quem esteja lá, porque o Tarcísio é um forte candidato, independente das coligações, né, que você tem. O Tarcísio se demonstrou uma pessoa muito articuladora, uma pessoa política, tem feito coisas e alianças com a Prefeitura de São Paulo, então você enxerga no Tarcísio uma projeção maior, mas porque ele começou como ministro, depois assumiu como governador, então ele teve uma trajetória. O Pablo Marçal, outra vez, para as pessoas, tanto a mídia quanto as pessoas de fora, reconhecerem ele como de fato uma pessoa política que tá ali séria, querendo demonstrar um trabalho sério, ele precisa passar por algumas etapas que talvez ele não esteja disposto a passar, entendeu? Mas é isso, essa é a minha opinião, essa aqui é toda a verdade a respeito sobre o Pablo Marçal, sobre a volta dele da política, que talvez não seja uma volta, né, porque daqui a algumas semanas ele pode ser impugnado, né, ou a gente também não sabe o que tá correndo por trás dos bastidores, que ele possa continuar. Mas é basicamente isso. Se você quer entender mais, quer saber mais, segue o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixa um comentário a respeito de tudo que você achou sobre essa candidatura do Pablo Marçal, e até a próxima notícia. Sempre que aparecer mais uma coisinha, a gente vai trazer aqui pra vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Decifra política, é o grito da nação.